Oi gente, nós estamos aqui hoje para concluirmos o bloco da prova da UESB de 2013. Nosso último bloco tem como conteúdos genética, a parte de zoologia, ecologia, viroses. Na realidade, esse final da prova ele foi bem diversificado, não fugindo ao padrão das provas da UESB, mas assim explorando de forma macro os conteúdos. Isso, gente, é sempre muito bom, porque permite que o aluno, depois de ter estudado o conteúdo inteiro de biologia, ele possa realmente ter mais chance de acertar as questões. Essa questão que a gente vai trabalhar agora é uma questão de genética, uma questão de primeira lei de Mendel. Os conceitos básicos da primeira lei de Mendel é uma questão simples. Até me surpreendeu, pelo grau de facilidade da questão. Agora, o que é que complica? As questões aqui têm muitas pegadinhas. Esse é o grande problema. Quando a questão ela é muito fácil, ela acaba se tornando mais complicada para o aluno, porque ele passa a ter certeza que uma determinada questão, a alternativa correta é aquela, e às vezes o que tem naquela questão é de fato uma pegadinha. Então vamos ver essa questão. 2 anos depois da publicação de seu artigo, Mendel foi nomeado abade do mosteiro que residia e parou de trabalhar com suas ervilhas. Sua originalidade não recebeu devido crédito enquanto estava vivo. E embora tenha morrido em 1884, 2 anos depois de Darwin, Charles jamais soube do seu trabalho. Somente quando Devrier escreveu sobre a pesquisa de Mendel em 1900 é que ele foi redescoberto e sua importância reconhecida. E é bom lembrar, gente, uma coisa assim que eles exploram sempre com relação a isso, no neodarwinismo, que tanto Mendel quanto Darwin não sabiam nada sobre genes e cromossomos. Ambos morreram falando de hereditariedade, falando de seleção natural, mas assim não sabiam a motivação dentro da célula de um indivíduo que gerava toda essa variabilidade gênica. O enunciado da questão, fala um pouco sobre isso, e aí que ele fala: a respeito das conclusões obtidas nos experimentos hoje considerados clássicos realizados por Mendel com a ervilha de cheiro Pisum sativum, é correto afirmar. A primeira afirmativa que está errada fala: a geração F1 apresenta os mesmos fenótipos presentes na geração parental, mas com genótipos diferentes. Amores, genótipo diferente, sim, mas fenótipo igual, não. Olha aqui o cruzamento básico. Você está vendo que a geração parental é de indivíduos puros, azão, azão, com azinho, azinho. Ou então o vezão, vezão, que ele usava, com vezinho, vezinho. Indivíduos puros. Quando ele faz o cruzamento e chega a F1, aí nós temos um indivíduo heterozigoto. Então, na realidade, foi o que aconteceu aqui. Eu tenho uma característica que estava presente na geração parental com relação ao fenótipo, mas não com relação ao genótipo. Aqui agora eu tenho um indivíduo híbrido. Então eu mantive um fenótipo da geração parental, mas se mudou aqui o genótipo, então está errado. Olha o cruzamento de novo. Afirmativa 2, que também está errada. A autofecundação realizada na geração parental produziu uma F1 com os 2 tipos de fenótipos em uma proporção de 3:1. Amores, F1, a proporção é 1. 3:1 é F2. Você só tem um genótipo e um fenótipo na F1. Vou mostrar novamente o cruzamento que a gente tinha feito. Observe que esse indivíduo é um indivíduo híbrido, é só ele, é um só genótipo e um só fenótipo. Afirmativa 3, que é correta. Cada caráter é o quê? Característica. É determinado por um par de fatores, que são os genes, que se segregam na formação dos gametas e se recombinam ao acaso na fecundação. O enunciado da segunda lei de Mendel diz: no momento da formação dos gametas, cada gene do par de alelos se segrega independentemente. Então, na hora que você vai formar os gametas, eles se separam, os genes, os fatores, mas na hora da fecundação, amores, eles se juntam novamente, só que ao acaso, é aleatório. É por isso que existe a variabilidade gênica, que é uma das características da meiose, porque os gametas se separam, mas o indivíduo, quando forma o ovo ou o zigoto, ele vai juntar novamente esses genes para formar um novo indivíduo. Então essa é a correta. A afirmativa 4, que está errada, diz: os fatores, que são genes responsáveis por 2 ou mais características, interagem entre si na determinação de um único fenótipo. Não. Primeira lei de Mendel, você tem 2 fenótipos. Você tem o indivíduo dominante e o indivíduo recessivo.
Então, na realidade, o indivíduo dominante ele pode ser homo ou heterozigoto. E o indivíduo recessivo apenas homozigoto. Então, não é um único fenótipo, amores, são 2 fenótipos. E a afirmativa 5, que também está errada, em um cruzamento entre duplo heterozigoto, ou seja, um indivíduo de híbrido, deve-se obter uma descendência com a proporção genotípica de 1, 2, 1. Amores, isso aí é para indivíduos não duplamente heterozigotos, né? Na realidade, você teria isso aí, ou melhor, você não teria isso num cruzamento padrão de primeira lei, e sim na segunda lei de Mendel, que você usaria o indivíduo duplo heterozigoto. Aqui você não vai usar indivíduo duplo heterozigoto, você vai utilizar o indivíduo híbrido, certo? O erro aqui é duplo heterozigoto. Então vamos para a próxima questão agora, que é a questão de número 55, que é uma questão de evolução envolvendo mutações, né? Fala-se aqui um pouco da evolução do indivíduo e das adaptações dele ao meio. O termo adaptação possui 2 significados em biologia evolutiva. O primeiro refere-se a características que aumentam a sobrevivência, o sucesso reprodutivo dos indivíduos que as possuem. Por exemplo, acredita-se que as asas são adaptações que favorecem o voo. A teia de uma aranha é uma adaptação que favorece a captura de insetos voadores. E assim por diante. O segundo significado refere-se ao processo pelo qual essas características são adquiridas, ou seja, os mecanismos evolutivos que as produzem. A respeito dos eventos que determinam e modelam o poder adaptativo das espécies ao longo do tempo evolutivo, é correto afirmar. A primeira afirmativa, amores, que é a afirmativa de número 1, já é correta, e ela diz o seguinte: as mutações são eventos geradores de características que podem favorecer a sobrevivência de determinados organismos a partir da ação da seleção natural. Claro, a seleção natural ou os agentes de seleção, quando eles agirem sobre os indivíduos, se esse indivíduo tiver sofrido mutações e essas mutações elas sejam adaptações boas, eles vão ter muito mais chances de sobreviver do que aqueles indivíduos que não sofreram mutações. A afirmativa 2 que está errada. Quanto maior for a variabilidade genética de uma população, menor será a capacidade de ação da seleção natural ao longo do processo evolutivo. Gente, não existe isso de quanto maior for a variabilidade de uma população, menor será a capacidade de ação da seleção natural. Às vezes a variabilidade em um determinado local, aquela característica nova, ela não vai funcionar ali. Ela funciona num determinado local, em um outro local não funciona. Vamos admitir, no local frio, que o animal tenha muito pelo, no local de calor, essa característica não vai ser boa. Então, assim, o maior e menor aí não vai funcionar em relação à variabilidade genética. Afirmativa 3. Espécies de reprodução sexuada utilizam as recombinações gênicas para gerar novas características genéticas que impulsionam o seu potencial adaptativo. Amores, a reprodução sexuada, a partir do momento que ela ocorre, automaticamente o indivíduo já passa a ter características novas. Isso não vai impulsionar necessariamente o seu potencial adaptativo. Ter características novas, a depender do ambiente onde ele esteja, não vai implicar necessariamente numa adaptação. Isso não vai impulsionar. Vai depender, amores, sempre da ação do meio. Olha, o meio ele vai ser sempre passivo. As características novas, elas vão interagir com essa ação do meio e vão ser favoráveis ou não ao indivíduo. A afirmativa 4, que também está errada, diz: as aves desenvolveram as asas para permitir o voo com uma adaptação plena ao ambiente terrestre. Esse plena aqui, ele não funciona, porque na realidade as asas existem em todas as aves, mas isso não significa dizer que foi uma característica que permitiu uma adaptação dela plena àquele ambiente terrestre. É muito mais uma adaptação que permite que esse indivíduo ele se desloque de um local para outro. Então, essa palavra plena aqui, ela foi muito desfavorável quando você fala de uma classe inteira, né? O pinguim tem asas e ele não usa ela para sobreviver ao ambiente terrestre. O pinguim usou as asas para nadar. Então não significa dizer que a asa é uma característica para a adaptação ao ambiente terrestre. Ele pode ser tanto para o ambiente aquático quanto para um animal se deslocar no ambiente aéreo.
E a questão 5, que também está errada, diz: características obtidas ao longo da vida devem ser transferidas aos descendentes a partir da herança dos caracteres adquiridos. Amores, caracteres adquiridos é um pensamento de Lamarck, da mesma maneira que a lei do uso e desuso. Caracteres adquiridos não implicam em transferência de características genéticas. O que implica na transferência de características genéticas é o gene, é a meiose, é o processo de reprodução sexuada. Característica adquirida é uma coisa que você adquire usando ou não usando um determinado órgão. Então isso está erradíssimo. Ok, bebês? Agora vamos para a questão de número 56, que é uma questão, gente, que fala de cladogênese e fala de anagênese também. É bom a gente, antes de começar a ler o enunciado, aqui a gente tem uma imagem que está mostrando uma árvore filogenética ou uma cladogênese, e o enunciado fala assim: o processo evolutivo normalmente envolve dois mecanismos de especiação, a anagênese e a cladogênese. Esses dois mecanismos estão representados na ilustração abaixo. A respeito dos conhecimentos científicos associados ao tema, é correto afirmar. Então, amores, é bom a gente lembrar que na cladogênese a evolução ela provoca modificações que implicam obrigatoriamente em uma especiação. Falou de cladogênese, no final você vai ter sempre a formação de uma nova espécie. Isso seria o quê? Irradiação adaptativa. A irradiação adaptativa é, na realidade, uma prova da evolução. No caso da anagênese, as mudanças elas vão ocorrer numa população inteira, mas você não implicaria necessariamente no surgimento de uma nova espécie. Você pode ter modificações nesse indivíduo que vão favorecer a adaptação dele, mas não vão implicar obrigatoriamente no surgimento de uma nova espécie. Então, cladogênese, especiação, surgimento de novas espécies, e anagênese, variações, às vezes até profundas, dentro de uma população, mas sem implicar obrigatoriamente no surgimento de uma nova espécie. Vamos ler aqui as afirmativas. A primeira afirmativa já é correta, da questão 56. A afirmativa 1 diz: a cladogênese compreende a ramificação filogenética em uma linha evolutiva, ocasionando a ruptura na coesão de uma população durante o processo de especiação. Quando ele fala aqui ruptura na coesão, você tinha todos os indivíduos com características semelhantes, porque esse é o conceito de população. Então, quando ocorre essa ruptura dessa coesão, surge um novo indivíduo. Ocorreu com certeza um isolamento geográfico e um isolamento reprodutivo para que essa nova espécie surgisse. Isso é característica da árvore filogenética, ou seja, da cladogênese. A afirmativa 2, que está errada, a anagênese é associada a um processo macroevolutivo por produzir alterações que justificam a irradiação adaptativa. Amores, falou em radiação adaptativa, não é anagênese. Irradiação adaptativa é cladogênese, porque implica em quê? Em especiação, em surgimento de novas espécies. E num passe de mágica, eu agora estou em outro local, em outro ambiente. Vocês perceberam? Prestem atenção. Gente, e agora a gente vai continuar a questão de número 56 com a afirmativa 3. Modificações adaptativas presentes ao longo da evolução de uma mesma linhagem filogenética caracterizam processos cladogênicos na formação de novas espécies. Amores, aí não seria cladogênicos, seria anagênicos. Modificações adaptativas é anagênese. Lembre-se que cladogênese é mudança radical que gera uma nova espécie. A afirmativa 4, que também está errada. O isolamento geográfico é a principal causa ao longo da evolução de uma espécie da ocorrência de um processo especiativo por anagênese. Amores, a gente está falando nessa imagem da cladogênese. Se é cladogênese, você vai ter o surgimento de uma nova espécie. Então, primeiro você vai ter o isolamento geográfico, depois o isolamento reprodutivo.
Aí você vai gerar um novo indivíduo. Isso é cladogênese. Está falando aqui na afirmativa que é anagênese. Está errado. E a última afirmativa, que é a afirmativa número 5, que também está errada, diz: durante a cladogênese, uma população vai lentamente se adaptando a modificações ambientais, de tal forma que a população final é tão diferente da inicial que pode ser considerada uma outra espécie. Gente, na realidade aqui, a população ela não vai lentamente se adaptando a modificações ambientais. Esse processo ele é um pouco mais acelerado, tanto que faz com que surja um novo indivíduo, mas o que a gente tem que salientar, acima de tudo, que o erro dessa questão é quando ele diz aqui, final, a população final é tão diferente da inicial. Amores, para surgir uma nova espécie, não tem que obrigatoriamente essa população final ser totalmente diferente da inicial. Às vezes a modificação ela é mínima. Então tenham muito cuidado quando ele diz isso aqui. População final é tão diferente da inicial. A mudança ela pode ser aparentemente imperceptível quando a gente fala do surgimento de novas espécies. Agora, amores, vamos para a questão 57, que a gente vai encerrar esse bloco falando a respeito ainda de evolução. É uma questão falando de Darwin, né? Falando sobre o neodarwinismo, inclusive, do surgimento de novas características. Então vamos ler a questão 57. É importante ressaltar que Darwin não tirou suas ideias do nada, ou da queda de uma maçã. Ele estava intensamente comprometido com as ideias sobre o mundo que eram vigentes em sua época. Além disso, era um jovem muito interessado em ideias, principalmente as que explicavam os padrões da diversidade da vida na Terra. Dessa forma, Darwin não passou por um momento de revelação ou de arroubo criativo, mas por um longo período de reflexão criativa acima de tudo, né? E questionamentos. Ele teve perseverança para obter respostas e algumas boas respostas para fenômenos que não faziam sentido na visão do seu tempo. Até aquele momento, gente, ninguém tinha explicado algumas coisas. E como Darwin, ele não conhecia Mendel, Mendel já tinha feito algumas revelações, mas Darwin não teve como comparar as suas observações com a de Mendel. Então as coisas foram surgindo para ele lentamente. As boas respostas para Darwin eram aquelas que se conformavam ao maior número possível de fatos observados. Isso foi assim, o maior legado deixado por Darwin, foi a quantidade, amor, de observações que ele fez ao longo de suas viagens. Então, quanto mais ele visualizava as mudanças no ambiente, as características novas no arquipélago de Galápagos, na América do Sul, todos os países que ele visitou, né, inclusive o Brasil, então ele observava e formulava, né, seus pensamentos a partir daí. Considerando-se as contribuições originais apresentadas pelo darwinismo, presta atenção, para elucidar as questões científicas a respeito da capacidade dos seres vivos de evoluir ao longo do tempo, que é correto afirmar. Então, de acordo com Darwin, a afirmativa 1 está errada. Ela diz o seguinte: ela diz que as espécies apresentam uma tendência evolutiva de aumento de complexidade ou perfeição das formas para ampliar a eficiência dos sistemas na realização de suas funções orgânicas. Amores, isso jamais foi falado por Darwin. E outra coisa, complexidade ou perfeição das formas, isso nunca vai ser alcançado. As espécies, elas sempre vão estar passando por transformações. A afirmativa 2, que também está errada. As mutações e recombinações aumentam a variabilidade genética das populações, favorecendo a ação da seleção natural. Amores, em nenhum momento, Darwin sabia de mutações. Darwin sabia de hereditariedade. Ele morreu sem saber disso. Nem ele, Mendel, nem Darwin. Essas coisas só apareceram a partir de 1900 com Hugo de Vries e Morgan. Então, mutações não entrariam no pensamento darwinista. Afirmativa 3, que também está errada. As informações contidas no DNA são expressas a partir de processos de transcrição e de tradução da informação genética. Amores, o mesmo erro. Transcrição, tradução, DNA, isso não foi visualizado
nem por Mendel e nem por Darwin. Falou de DNA, falou de genes, de cromossomo, transcrição, tradução, não marque. Afirmativa 4, que também está errada. Espécies são criadas a partir de uma geração espontânea. Amor, geração espontânea é abiogênese. A biogênese nada tem a ver com teoria evolucionista. E a última que é correta, afirmativa 5, os seres vivos apresentam uma evolução interligada a um passado evolutivo comum, formando uma grande árvore filogenética ramificada que justifica a biodiversidade hoje existente no planeta. Amores, essa é a correta. E lembrem que eles falam na questão, né, considerando-se as contribuições originais apresentadas pelo darwinismo. E uma das características de Darwin sempre foi observar a população como um todo. Então, quando ele fala aqui uma evolução interligada a um passado evolutivo comum, ele está falando exatamente de todas essas observações feitas por ele na conclusão da teoria da seleção natural. Ok, bebês? A gente encerra aqui este bloco e nós vamos continuar com o último bloco. E lembrando que para você assistir esse novo bloco é só você clicar aqui. Ok, bebês? Daqui a pouco a gente volta.